Cristo. Hoje a igreja em todo o mundo celebra a solenidade da Santa Mãe de Deus, a bem-aventurada, a sempre Virgem Maria. Essa solenidade, no princípio, antes do Concílio Vaticano II, ela era celebrada no mês de outubro, né? Nesse dia 1º de janeiro, a igreja celebrava a festa da circuncisão de Cristo e a inscrição do nome de Cristo, né? De fato, o nome da solenidade mudou, a igreja trouxe a solenidade da Santa Mãe de Deus para o dia 1º, mas os textos, sobretudo o Evangelho, os textos continuaram a falar do nome de Jesus, né? Então, por que, padre, circuncisão e nome de Jesus era o título da solenidade antes do Concílio Vaticano II? Porque, como nós ouvimos no Evangelho, 8 dias após o nascimento de Jesus, Maria e José, cumprindo o que está na lei de Moisés, eles levam Jesus para ser circuncidado. Então, sempre no 8º dia a criança era circuncidada, e no ato da circuncisão é que se atribuía o nome à criança. Hoje em dia, a criança tem nome até antes de ser concebida, né? O judeu não. No 8º dia, quando era circuncidado, no caso de um menino, né, a criança recebia o nome, que é o que nós celebramos hoje. Então, hoje nós meditamos de maneira muito grandiosa o poder da marca e da pertença a Deus, né? Já começa por aí, minha gente, nós iniciando um novo ano civil. Se nós queremos efetivamente que o nosso ano caminhe debaixo da mão poderosa de Deus, nós precisamos trazer em nós essa marca da pertença a Deus. Nós, cristãos, não somos mais circuncidados, a circuncisão é uma marca judaica, mas nós somos batizados. E o batismo precisa ser renovado com a nossa fidelidade a Deus e na busca dos sacramentos da igreja, né? Por que nós celebramos essa solenidade que o Papa Paulo VI trouxe para o dia 1º? Além de trazer essa solenidade, ele instituiu esse dia como Dia Mundial da Paz, né? Porque Santa Mãe de Deus, eu não sei se vocês sabem, mas a Virgem Maria, aliás, a igreja possui 4 grandes dogmas marianos, ou dogmas da bem-aventurada Virgem Maria. E o mais importante deles é exatamente este: a maternidade divina de Maria. Este dogma, chamado na língua grega de Theotokos, Theos, Deus, Tokos, dar à luz. Ela deu à luz a Deus, né? Esse dogma foi afirmado na igreja num concílio chamado Concílio de Éfeso, no ano 431. Olha, quando algum protestante questionar, ela não é mãe de Deus, fala assim, a igreja crê nisso muito antes do protestantismo nascer, né? Olha só. Mas a igreja não começou a crer no dogma da maternidade divina de Maria nesse ano do 431. Então, por que ela proclamou o dogma nesse ano? Porque começaram a surgir questionamentos nesta ocasião. A igreja sempre creu na maternidade divina de Maria. Mas neste 5º século, no ano 431, é firmado esse dogma, porque nesse 5º século surgiu um bispo. Aliás, minha gente, os grandes problemas da igreja, durante toda a história, sempre surgiu a partir de dentro da igreja, nunca de fora, né? Olhar a história da igreja, as grandes heresias, eram tudo bispo e padres, mas isso deixa para lá, né? Ora, qual era o questionamento? Surgiu um bispo chamado Nestório, e ele começou a dizer que a Virgem Maria não era mãe de Deus, ela só era somente uma casca, né? Era somente alguma coisa que Deus usou para gerar a humanidade do filho dele.
é muito semelhante ao que o protestantismo fala hoje em dia, não é? Desde o século V isso. Nestório falou, ela não é Theotokos, ela é Christotokos, ela é mãe somente do humano. E a igreja vai dizer, não tem jeito dela ser mãe somente do ser humano, porque quando o eterno, quando a divindade entra no tempo e no espaço, entra na história, a divindade se une à humanidade de maneira inseparável. Essa união inseparável do divino com o humano, ela se deu no ventre de Maria, gerando o humano que está unido inseparavelmente ao divino. A teologia chama essa união inseparável de união hipostática. Gerando o humano que está unido ao divino, ela está gerando também o divino. Por isso ela é mãe de Deus, né? Os apóstolos, os discípulos que conviveram com Jesus de Nazaré, quando aqui esteve, eles não tinham condições de poder dividir, né, em Jesus, isso é divino, isso é humano, isso é divino, isso é humano. Não tem jeito, porque o divino se fez humano, né? Tanto em toda a fisiologia e na alma de Jesus de Nazaré, a divindade estava lá, em tudo, gerando o ser humano Jesus de Nazaré, ela gera também a divindade que vem antes dela, tá? A igreja, nesse dogma, não quer dizer que Maria é Deus, e muito menos que Maria vem antes de Deus, porque é uma heresia isso, mas quer dizer que o eterno passou a ser gestado, gerado no ventre dela. Ela é mãe de Deus, porque Deus se fez homem no ventre dela. Essa é a fé da igreja, este é o dogma. Ora, e aí nós podemos, unido a São Paulo, apóstolo, dizer, este que gerou, Jesus Cristo, ele é a cabeça do seu corpo místico, e nós somos o seu corpo místico. Ela sendo mãe da cabeça, ela também é mãe do corpo. Por isso nós temos uma mãe, né? Neste ano de 2024, com toda certeza surgirão muitos desafios na nossa vida pessoal, né? Muitos desafios. Nos momentos difíceis da vida, lembre-se disso, nós temos uma mãe, muito acima da nossa mãe biológica, uma mãe cheia de poder, que está de maneira muito perfeita unida a Deus, e que não faz outra coisa a não ser rezar por aqueles que a invocam. Invoque o nome dessa mãe, sobremaneira nos momentos desafiadores. Não esqueça disso nesse ano, não esqueça. Meus queridos, hoje nós estamos celebrando esse primeiro dia do ano civil, e a liturgia nos dá algumas dicas. Você quer um ano cheio de bênçãos? A liturgia nos dá algumas dicas. Olha o evangelho que nos informa. Olha o evangelho, que bonito. Os pastores foram às pressas a Belém para se encontrarem com Maria e José e também o recém-nascido que estava deitado na manjedoura. Primeira coisa, a gente quer um ano promissor. Em todas as situações, acorra para Deus. Nos momentos difíceis, que o nosso refúgio seja esse cantinho tão simples, em cada igreja, quaisquer igrejas que formos, que nós busquemos o Santíssimo Sacramento, né? Eles correram às pressas, os pastores, estavam com pressas, desejosos de se encontrarem com Jesus. Meus queridos, em todas as situações desse ano, que nós possamos correr com desejo, com pressa, para podermos possuir o sagrado. Deus não pode mais ser, nesse ano de 2024, um atributo, um momento na minha vida, Deus tem que ser uma realidade permanente. Se eu quero efetivamente
ter um ano feliz. Não existe felicidade perfeita sem Deus. Como está a nossa busca de Deus por meio da igreja? Ai, padre, está mais ou menos. Pois é. Então depois não reclama na vida. Coloque Deus em primeiro lugar. A prática da religião não é para escravizar ninguém. É simplesmente para que nós tenhamos esse encontro tão grandioso com o que é grande por excelência, que é Deus. Seja um homem, uma mulher eucarístico neste ano de 2023, 24. Um homem, uma mulher eucarístico que em tudo derrama sua história, suas experiências junto do altar do sacrifício de Cristo. Quem faz isso, aliás, quem já fez isso, sabe de maneira indubitável que não tem experiência melhor do que deixar Deus participar daquilo que nós vivenciamos, nos momentos bons, mas também nos momentos de perdas, de tristeza, de dor, de sofrimento. Deixa Deus participar da sua história neste ano, né? Corra com pressa para se encontrar com Deus. Ai, padre, mas Deus está na minha casa, está no seu trabalho. Tudo bem, Deus está em todos os lugares, mas Ele não está de maneira substancial, com uma presença augustíssima e tão singular como no sacramento da igreja. É muito difícil nós cultivarmos um encontro com Deus unicamente pelas nossas buscas, nos barulhos do dia a dia. É muito difícil, né? Pode prestar atenção, nós estamos aqui celebrando esta Santa Missa, prestando culto a Deus, beberemos do sacrifício de Cristo, mas como é difícil depois no dia a dia nós prolongarmos isso que nós realizamos aqui. Por quê? Porque o mundo faz um barulho diante de nós, né? Que sejam de grande proveito, né? Cada momento em que nós estivermos diante do altar, seja um homem e uma mulher eucarístico. É a primeira dica para nós termos um ano cheio de graça. A segunda dica, né? Na verdade, a primeira o padre já disse, né? É a presença materna da Virgem, né? Mas a busca eucarística também é uma grande dica para termos um ano promissor. E a terceira, né? Quando aqui não estivermos, que nós tenhamos o que aqui nós comungamos em nossos lábios, o poder da palavra, do nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva. Se eu quero um ano cheio da graça de Deus, eu quero que essa salvação que aqui eu bebo permeie todas as instâncias da minha existência, o meu trabalho, os meus sonhos, o meu projeto financeiro, econômico, familiar, enfim, eu tenho que levar o que aqui eu recebo para lá, por meio do que eu falo. Tenha nos lábios palavras benevolentes, tire as palavras de desânimo, de murmuração, palavras que desagradam o coração de Deus, que não seja mais uma realidade neste ano, mas tenha nos lábios o nome Jesus Cristo, que é um nome de salvação. Hoje nós ouvimos esse texto do livro dos Números. Deus disse a Moisés: Moisés, presta atenção, vai lá até Arão. Arão era o sacerdote, ele quem abençoava, e ensina a ele como que eu quero que a bênção seja executada. E aí Deus ensina a Arão a abençoar. É muito interessante que essa bênção de Arão, a primeira palavra é Senhor, né? É claro que na tradução vai colocar a palavra Senhor, mas é o nome de Deus, né? Yahvé, ou Javé, ou qualquer outra tradução que queira, que Ele te abençoe e te guarde, né? Ele te faça brilhar sobre ti a sua face, Ele volte para ti o teu rosto. Ou seja, Deus é o princípio da bênção, e o nome de Deus é o princípio de toda a bênção. Por isso eu dizia na homilia da Sagrada Família de Nazaré, quem não ouviu depois acesse nas minhas redes sociais, né? Eu dizia às mães e aos pais: vocês têm nas mãos um poder dado por Deus sobrenatural de abençoar os seus filhos. Faça isso, né?
faça com autoridade. E hoje a liturgia nos diz, não somente os pais, mas que nós sejamos pessoas de bênção, de bênçãos, né? Olha só, Deus diz a Arão: assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel, e assim eu os abençoarei. E depois nós vamos ver que no Novo Testamento, né, este nome vai ser revelado por excelência, que é Jesus Cristo. Então tudo o que nós fizermos neste ano, o façamos em nome de Jesus. Abaixo deste nome tudo está, não há nada que o supera. Creiamos nisso, creiamos nisso. Meus queridos, para terminar a homilia, a última parte, nós vemos que, mais uma dica que a liturgia nos dá. O texto diz que os pastores, movidos pelo Espírito Santo, eles revelaram a Maria e José tudo o que iria acontecer com o seu filho, aquele bebê recém-nascido. O texto diz no versículo 19, desse capítulo 2 de Lucas: Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Guardar e meditar, né? O texto do Evangelho é escrito na língua grega. A palavra guardar é a primeira palavra importante desse versículo, que significa, no texto grego, é sentereó, significa como que é um verbo usado somente para um guardar concernente a dinheiro, né? Quando se fala, por exemplo, de cofre, no grego usa esse verbo. Então Lucas coloca esse verbo propositalmente, que nós guardemos os tesouros recebidos de Deus na nossa vida, tal como um banco guarda de maneira poderosa num cofre tesouros preciosíssimos. Valorizemos aquilo que Deus nos deu, no fundo é isso, né? Infelizmente tem gente que deixa para valorizar depois que perde. Nesse ano de 2024, valorizemos pessoas, bens, tudo que nós temos e somos. Valorizemos, é dom de Deus, é dom de Deus. Como Maria guardava esta missão que Deus lhe entregava como uma joia preciosa. Muitas coisas entristeceram talvez o coração dela, quando Simeão diz a ela: uma espada vai te transpassar a alma. Ela guardou mesmo assim, porque mesmo nos momentos difíceis, quando eles vêm de Deus, eles nos são muito valiosos, muito. O outro verbo é meditar, né? É uma outra palavra, né? Simbaló do grego, que significa não pensar, significa no grego juntar peças. Sabe aquelas coisas da vida que nos acontecem e às vezes nós não entendemos? Aí passam alguns dias, aí fala: nossa, agora entendi por quê. Juntar peças. Se tem coisas na vida neste ano que nós não compreenderemos, não se afaste de Deus por causa delas. Espere em Deus, para que Deus possa conferir no seu tempo as peças que vão elucidar na nossa cabeça, que vão nos elucidar o significado daquilo. Tem muita coisa na vida que nós não entendemos. Por quê ou para quê? Simplesmente medite, ou seja, vá juntando peças e não se deixe de distanciar de Deus por nenhum acontecimento, os mais horrendos que forem. Não se deixe, espere em Deus como Maria, e Deus vai colocando as peças até que você compreenda o todo. Eu acredito que Nossa Senhora foi compreender a totalidade da missão dela somente no ato da sua assunção ao céu, no fim da sua peregrinação nessa vida. Aí ela foi entender tudo, né? Mas ela não desistiu de Deus, ela foi perseverante, mesmo não compreendendo, né? Imagine, ela está vivendo a alegria de ter um bebê. Imagine você, mãe, acabou de ter um filho, e chega um velho e diz assim: o seu filho vai morrer e você vai sofrer, né? Seja capaz de xingar o velho, né? Sai para lá, né?
ela não. Ela esperou em Deus. Ela esperou em Deus. Em um tempo devido ela entendeu. Que seja um ano de muita reflexão e da espera nas respostas de Deus. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos essa palavra de hoje no nosso coração.